Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Iago Henrique e hoje eu estou aqui no canal do YouTube da Arara School, a convite da escola, para falar um pouco com você sobre pessoas bibliotecárias na tecnologia, em especial as temáticas de representação da informação e UX Writing em si. Essa é a estrutura da minha fala, então no começo eu vou me apresentar, falar um pouco da minha trajetória até aqui, falar também o que é uma pessoa bibliotecária, né? Gera tantas dúvidas por aí. A temática de representação da informação em si, então, o que é isso, né? O que é isso que o bibliotecário trabalha? UX Writing, e aí se referindo à temática, à disciplina, é o cuidado no conteúdo para as pessoas usuárias, paralelos entre representação da informação e UX Writing, e, ao final, referências, né? Não só de livros, porque nunca é demais. Um prazer, meu nome é Iago Henrique, meus pronomes são ele e dele. Eu trabalho na Esquadra, mais especificamente na empresa Digitalbot, que pertence à Esquadra Digital. Eu sou UX Writer lá da área de chatbots. Eu atualmente estou me graduando em biblioteconomia, no 7º período, mas também faço sistemas da informação aí no 2º pela Descomplica. Eu tenho mais de 3 anos de experiência no tratamento da informação em diferentes unidades de informação, né, que é a maneira como a gente se refere às instituições que tratam a informação de alguma forma. E aí minha trajetória toda se iniciou com acervos históricos, né? Então eu cuidava ali, estagiário, do material do Festival de Inverno da UFMG. Então passei mais de um ano nesse estágio, para logo depois começar a trabalhar com gestão eletrônica de documentos, um tempinho no mercado privado, ali uns 2, 3 meses, para logo depois também ingressar no público novamente, e aí eu trabalhei na CEPLAG, né, que é o órgão que fica responsável pelo planejamento e gestão aqui de Minas. Trabalhava inclusive com um arquivo médico. E minha penúltima experiência profissional foi com organização e representação de informações. Eu trabalhava com um banco de imagens especializado, então imagens de várias temáticas e com vários usos para disseminação e estratégia comunicacional da instituição. E atualmente, como eu disse, eu sou UX Writer, trabalho aqui na área de chatbots e cuido da experiência do usuário. Ali estão algumas instituições pelas quais eu já passei e que eu estudo atualmente. Prosseguindo, né, começando a nossa conversa, o que é uma pessoa bibliotecária, né? Isso aí gera tantos preconceitos, as pessoas falam tanto que é uma profissão mais defasada. Será que é? Né? Será que é isso que a gente está tratando? A pessoa que fica fazendo chill na biblioteca, então um profissional ali, eu ouvi isso de um cara quando eu estava no 2º período da graduação, ele virou para mim e falou: você está se formando para ficar falando chill com as pessoas o tempo inteiro, né? Vai passar a vida assim. Isso me marcou bastante, por isso que eu trouxe isso aqui. A senhora que aproveita o tempo de trabalho para ler todos os livros da biblioteca e ter conhecimento daquilo, né? A pessoa que só fica trabalhando e lendo ali. A pessoa que cuida da economia da biblioteca, então, biblioteconomia. Já escutei que eu estava me formando para tratar da área financeira da biblioteca. E, por fim, um espírito obcecado que vai atrás dos usuários que estão com empréstimos atrasados. Ele até trouxe a figura caricata, né, da bibliotecária do Museu S.A. Isso tudo para dizer que não é bem por aí, né? Não é disso que a gente trata. Uma definição, uma das possíveis definições que a gente tem do que é esse profissional bibliotecário, o que é essa pessoa bibliotecária, vem do livro Perfil Profissional do Bibliotecário, Atual e Desejado. O bibliotecário, então, é a pessoa que fica responsável por tornar acessível as informações desejadas por um usuário, né? Ele visa o alcance, a recuperação e a posterior destinação, né? A usabilidade, o uso em si daquele documento, daquela informação, através de metodologias especializadas, né? Então, a gente organiza, armazena e dissemina, e aí, do ponto de disseminação, a parte mais especial que eu vejo é que a gente sempre fomenta a democratização desse acesso, né? Porque a gente tem que lembrar que, de uma maneira geolocalizada, a gente muitas vezes se refere a essa busca de informação como se ela fosse muito fácil, não é assim que acontece para todo mundo. E tendo em vista os diversos cenários de uso de informação, a gente fala de várias coisas aí nesse meio do caminho. Isso tudo só para dizer a importância do papel desse profissional na sociedade da informação. Então, já que temos essa definição, podemos dizer o que é representação da informação, né? Ela é uma disciplina, uma temática, uma área de pesquisa dentro da biblioteconomia e ela faz parte do núcleo duro, ela faz parte da parte mais técnica da biblioteconomia, que é quando a gente realmente coloca ali a mão na massa e mostra toda a especialidade do bibliotecário. E aí, antes de falar de representação da informação,
e não separadamente, eu gostaria de ver com vocês qual que é a concepção que vocês têm de documento, né? O que é um documento? Muitas das vezes, inclusive antes de entrar na biblioteconomia, a gente tem uma perspectiva de documento como muito crua, né? Então, um documento ele pode ser uma ata de reunião, um manual, será? Isso é um documento? Às vezes é uma coisa totalmente institucionalizada, jurídica. E aí, né, para começar, uma identidade é um documento. Certo? A gente se identifica através dela, utilizando ali nosso RG. Isso todo mundo sabe, ali o senso geral. Um texto no Google Docs, um texto para faculdade, notas de alguma reunião que a gente precise. Isso é um documento. Está aqui. Agora, se eu te falasse que uma estátua é um documento, né? Como é que seria isso? Estátua? Porque estátua não tem texto. Como assim um documento? E agora, se eu falar que uma cadeira é um documento, ou então uma música ali, né? Eu coloquei o álbum Bang da Anitta, ou então a música em si, né? Que são perspectivas diferentes. E por fim, se eu te falar que um organograma, um fluxo conversacional, ele também pode ser visto como um documento, através aí dessa documentação. Tá, eu imagino que a cabeça de vocês possa estar um pouco embaralhada nesse momento, e é aqui que a gente vai desmistificar, né? Então, aqui eu também resgatei essa citação de um dos principais autores da nossa área, que é o Paul Otlet, né? Um livro chama Documentos e Documentação, e, enfim, foi recuperado de um grupo de pesquisa, citado ali direitinho. Então, para começar, documento é o livro, a revista, o jornal, a peça de arquivo, a estampa, a fotografia, a medalha, a música, o filme, o disco e toda a parte documental que precede ou sucede a emissão radiofônica. E que complicado, né? Isso tudo é para dizer que basicamente qualquer coisa pode ser considerada um documento desde que possa ser lida informação em determinados contextos. Então, olhando aí uma cadeira que é de séculos atrás e permanece até hoje em um museu, e aí você quer fazer alguma pesquisa na área de conservação e preservação sobre o tipo de tinta que era utilizada naquela cadeira. Aquilo é um documento para pesquisa. Então, todo objeto que contém informação pode ser visto sim como um documento. Não só um livro, não só uma revista, não só um jornal, não só o tipo de documento arquivístico, dentro de uma empresa, por exemplo. Muitas das coisas podem ser vistas como documento e existem diferentes perspectivas e maneiras de tratar essa visão. Mas é basicamente para falar que o bibliotecário, então, ele não trabalha só ali com um livro ou com uma ata. Ele trabalha com informação o tempo inteiro. Inclusive musical, imagética, no sentido mais fotográfico da coisa, ou para chatbots, né, através de um fluxo. Agora entrando na temática de UX Writing, ali eu destaquei alguns pontos, né? Então, a redação UX é o processo de criação de palavras em experiências de usuários, então visando aí a criação de títulos, botões, rótulos, instruções, descrições, notificações, alertas e controles vistos pelas pessoas usuárias. E também inclui informações de configuração, experiência de primeira execução, primeiro uso, e o conteúdo de ajuda, que dão aos usuários a confiança necessária para seguir adiante. Isso aí é uma citação de um livro brilhante, que é a Redação Estratégica para o UX, da Tori, que eu não me atrevo a falar o sobrenome, mas então é só essa perspectiva aí para a gente ir amarrando e costurar todas as ideias no final. Agora eu gostaria de falar sobre o cuidado do conteúdo para as pessoas usuárias. Como eu já falei com vocês, eu trabalhei há algum tempo, né, em torno ali de um ano, com um banco de imagens, que é o banco de dados especializados para comportar esse tipo de documento. E quando você trabalha com um banco de imagens, é um mundo assim, maravilhoso, primeiro porque é a parte imagética da coisa, você vê e conhece muita coisa sobre fotografia, sobre o meio audiovisual, e se você percebe cada vez mais que a importância do profissional bibliotecário nesse tipo de contexto, ela é fundamental. Mas para eu conseguir criar esse senso aí, né, ajudar vocês a criarem, eu preciso retomar um exemplo maior que a gente tem, maior exemplo, que é o Adobe Stock. Ele é um banco de imagens mercadológico que ele é utilizado para tudo, né? Todo mundo vai e pesquisa alguma imagem na internet, desde que possa pagar ou pague alguma licença, e já pega aquela imagem ali para utilizar para revista, para um trabalho. É algo bem comum, bem presente no nosso dia a dia. E eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas, né? Então eu utilizei ali a palavra-chave robot, e aí eu consegui essa imagem de uma mulher sentada em posição de lótus, né, meditando, e ela tem um braço biônico, que a gente pode falar que é uma imagem relacionada, né, à temática que a gente está procurando.
porque a gente está falando afinal de robô. Então, olhando ali agora o título, né? Pretty Cyber Lady with 3D Printed, e aí vai. E a gente percebe o quanto que essa descrição, esse título é extenso. E não é extenso à toa. É porque principalmente o Adobe Stock utiliza o título para as pessoas conseguirem recuperar a informação, ter acesso. Então, da maneira como elas digitam, bate no título e aquilo retorna para o usuário na busca. Então, essa é a primeira parte que a gente tem ali, inclusive, uma autoria, né, o perfil responsável por disponibilizar aquela imagem. E aí, vendo um pouco mais a fundo, temos as especificações abaixo. Então, a gente tem o número do arquivo, qual que é a foto, né, dá para perceber que tem muita coisa. A gente tem até opções de edição, de encontrar imagens semelhantes, a dimensão utilizada, então uma dimensão boa, dá para imprimir bacana. O tipo de arquivo, né, o formato que isso pode rodar em diferentes softwares, a categoria, e aí eu chamo a atenção, né, sentimentos, emoções, estados mentais, lembrando que a gente estava falando de robô, né, o tipo de licença padrão, algumas imagens semelhantes e palavras-chave que as pessoas também utilizam, né, de acordo com aquela imagem, não de acordo com a nossa busca. Tanto que a gente pode olhar ali que está braço, estilo de vida. Isso tudo para dizer que existe, através desse sistema, e até no back-end dele, uma estrutura que é muito voltada ao próprio documento em si, uma descrição que ela é mais generalista. Ela é usada por poucos escritores que muitas vezes são mercadológicos, é uma maneira mais brusca e mais simples de utilizar a busca em si. Então, beleza, temos aí o primeiro exemplo. Agora eu vou para o segundo. Aqui está uma imagem do banco de imagens da Fiocruz. Lembrando que a Fiocruz, instituição que trabalha com biomédica, biologia, medicina, e que justamente por isso tem no seu bojo de imagens relativas a essas temáticas. E ali chamando a atenção para a descrição. Na outra imagem que a gente viu, a descrição ela estava no título. E era uma descrição extremamente sem contexto, não tinha ali uma lógica, mesmo a ortografia do inglês, né, ela não estava sendo seguida. Tinha só palavras que poderiam ser utilizadas para busca. Aqui já é diferente. A gente tem: enfermeira aspira para a seringa o conteúdo da ampola da vacina da Covid-19. Então a gente sabe exatamente quem é a pessoa que está fazendo aquilo, o que ela está fazendo, qual que é o objeto, né, os elementos que estão ali naquela cena, e o intuito, né, então, para combater a Covid, que isso tudo pode ser adquirido através da descrição, que também poderia ser adquirido de alguma forma com aquela outra descrição do título. Mas aqui, inclusive, a gente tem outro tipo de descritor, que é o acervo. Então, essa imagem pertence à Fundação Oswaldo Cruz. Ela não é uma imagem mercadológica que está rodando para as pessoas comprarem em si. Eu tenho o número de visitas, vocês podem ver que é baixo, justamente por ser bem especializado, não é todo mundo que utiliza esse tipo de imagem. O ID, né, de todo, e vocês podem ver que é muito menor do que um banco de imagens que é governamental. Governamental não, mercadológico, perdão. É o tipo de palavra-chave que a gente tem, e aqui é tudo relativo à imagem em si. Então a gente tem até agulha, ampolas, anticorpos, AstraZeneca. Então algo bem voltado para a imagem, que dá para perceber ali que foi um ser humano que fez aquilo, né? Que não foi uma máquina, ao menos de início, né? Tem o direito patrimonial, a data que esse documento foi adicionado, a data que ele foi criado e até as cores presentes neles, né, que são os hexadecimais que a gente pode pegar. Então, aí eu tenho um contraponto, né? Estou tratando de banco de imagens, estou tratando de fotografia, mas a maneira como ela está sendo disponibilizada é muito diferente. Tá, e o que isso tem a ver com representação da informação e o X-Writing, né? Que aí começam as dúvidas de toda essa apresentação. Então, possíveis paralelos entre a representação, a informação e o X-Writing. O papel da pessoa bibliotecária é o papel de mediador, que torna acessíveis as informações desejadas, aumenta o alcance, a recuperação e posterior destinação e uso, realiza organização, armazenamento e disseminação e democratiza o acesso à informação. Então, dentro desse processo, que a gente tem a substituição de uma entidade linguística, que é o texto desse documento. No caso de uma fotografia, ela não tem um texto explícito, ela tem um texto intrínseco, né, que a gente precisa realmente descrever, e existem metodologias na biblioteconomia sobre representação de informação para fazer isso, como, por exemplo, aquele da Fiocruz, né? Então, uma enfermeira, que ela está extraindo o conteúdo de uma ampola, o que a gente não tinha no banco de imagens da Adobe. A criação de uma descrição abreviada,
Então, através disso, eu pego uma essência, né, desse documento e faço a descrição em si, possibilitando, assim, a organização e o uso da informação. Agora, sobre o X-Writing, né? Eu, no X, crio palavras voltadas à experiência do usuário, em especial títulos, rótulos, instruções, descrições e notificações. Essa criação de conteúdos é voltada para ajuda sempre, possibilitando o uso autônomo da informação. E aí, por associação, né, disso que eu resgatei aqui e apresentei, a gente tem, então, que algumas coisas, elas se encontram, né? Elas vão para um mesmo objetivo, para um mesmo tipo de uso. Então, ali no caso, o primeiro ponto que a gente tem aqui é uma criação de texto que melhora a experiência do usuário e promove aí um diferente tratamento em diferentes interfaces, né? Se tratam de metodologias especializadas que correspondem a contextos diferentes e têm objetivos diferentes de uso. São práticas mediadoras, né? Não é para um uso fim da coisa. A gente sempre tenta disponibilizar todo tipo de informação através do tratamento, buscando autonomia. Então, são voltadas a ajudas, aí eu tomo, né, como exemplo, o suporte através de orientação, a gente tem o microcopy no X-Writing e toda a parte do tratamento mais técnico da biblioteconomia. Então, catalogação, classificação, indexação, que é tudo presente também na área de representação de fotografias. E variam conforme a necessidade, né? Isso é o ponto principal. Nada do que a gente faz é descontextualizado ou alienado de um contexto. As pessoas e instituições têm necessidades diferentes e cada vez mais quando você trabalha com catalogação você percebe que por muitas vezes você precisa refazer um trabalho de uma maneira assim, muito exaustiva porque os usuários não estão pesquisando da maneira como foi mapeado e é justamente aí que se encontra e está muito presente a pesquisa com usuários, principalmente para entender a linguagem que eles utilizam para buscar informação. Então, objetivando, por fim, o fomento à possibilidade de autonomia por parte das pessoas usuárias. A gente não projeta nada pensando que, ao final daquilo, ao final da entrega daquele produto digital, daquela catalogação, esse usuário vai parar para você e te pedir ajuda. Fala assim, ok, agora pesquisa para mim temáticas sobre, sei lá, escândalos de 2022. A gente percebe que se foi realmente catalogado de uma maneira especializada, voltada para o usuário, tendo ele como centro e principalmente em relação à linguagem, ele consegue fazer o uso autônomo daquela informação sem problemas. E sem problemas bem entre aspas, porque os problemas a gente sabe que vêm depois. Então, por fim, temos as nossas referências, não só de livros. Aqui eu gostaria de falar, né, que vale dar um Google no site Bibliothinking. É tanto um site quanto tem um perfil no LinkedIn e também um canal no YouTube. Ele é dirigido principalmente pela Lídia Canelas, eu até coloquei o LinkedIn, né? Vocês podem pesquisar esse nome e encontrar ela por lá. É uma bibliotecária que já trabalhou como X-Writer também e que fala muito, produz muito conteúdo sobre as duas áreas, né, e as relações que elas têm. Agora uma referência mais minha mesmo, uma playlist que eu criei no YouTube na época que eu era monitor da disciplina de gestão de unidades de informação, onde eu entrevistei algumas pessoas que trabalhavam com esse mercado alternativo, né? E por isso o nome, Bibliotecários no Mercado de Trabalho Alternativo. Esse título também foi escolhido visando a busca do usuário no YouTube, não é bem o trabalho alternativo, né? Olhando hoje em dia e pela concepção que já foi amadurecida, seria parte do nosso escopo de trabalho também. E aí, agora que não é de livro, por fim, o artigo Como a Biblioteconomia me auxilia no aprendizado sobre o X, da Beatriz Santana, que foi publicado no X Collective, que é um texto excelente. Agora sim, os livros. Então, para quem quer conhecer um pouco mais, a gente tem Introdução à Biblioteconomia, do Edson Nery da Fonseca, que é uma das nossas literaturas de base, né? Sempre é ali apresentada no começo do curso. Não é o único livro de introdução que a gente tem, mas é um livro bem completo. Redação Estratégica para o X, que é o que eu havia falado mais cedo em uma das citações, né? Da Tori, aí eu vou me arriscar, Padre Marversky, que eu não tenho certeza se é isso. Terceira, Design Centrado no Usuário, do Travis Londermilk. E, por último, Bibliotecário no século XXI, pensando seu papel na contemporaneidade dos organizadores, Ana Carolina Mendonça Lemos e Pedro Cavalcante Gonçalves Ferreira. Tá? Aí tem vários autores dentro desse livro, mas os dois que foram que organizaram essa literatura toda. Então, muito obrigado. Vocês conseguem me encontrar pelo meu LinkedIn, né, principalmente, então colocar lá linkedin.in/YNRA, como está descrito ali no slide,
E eu fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram conversar aí sobre a relação que a biblioteconomia tem com o mercado de tecnologia, né? Que aqui só foi realmente um exemplo de vários que a gente consegue encontrar por aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.